Quando mergulhadores experientes em mergulho autônomo começam a explorar cavernas pela primeira vez, sua confiança e experiência podem agir contra eles quando a catástrofe acontece. Esta é a história fatal do colapso na caverna de Jacob's Well. Em novembro de 1983, Richard Patton e Clark McConnell eram estudantes da Texas State University em San Marcos. Ambos eram mergulhadores relativamente experientes, buscando obter suas certificações de instrutores em mergulho em águas abertas. A Texas State oferecia um curso avançado de mergulho, ministrado por Don Dibble, um instrutor mestre de mergulho. Don era um mergulhador de resgate do condado de Hayes, ex-mergulhador da Marinha, dono de uma loja de mergulho local e tinha décadas de experiência em mergulho que o qualificavam como instrutor. Don conhecia os riscos associados ao mergulho autônomo e instruía suas turmas com um forte senso de segurança. Uma de suas instruções mais cruciais era ficar longe de Jacob's Well, uma área a apenas 30 minutos de distância que, de alguma forma, atraía muitos mergulhadores para a morte. Jacob's Well é uma área incrivelmente bela de recreação, com águas cristalinas que revelam um buraco profundo em um rio raso. Muitos nadadores praticam mergulho livre nesse buraco e tentam tocar o fundo, a 25 pés de profundidade, antes de subir rapidamente à superfície. À primeira vista, parece ser um buraco simples, mas essa não é a realidade do que se esconde abaixo. O fundo a 25 pés é enganoso, pois o canto do poço se inclina em uma ladeira de cascalho, levando a uma nova câmara subaquática. As explorações começaram quando os mergulhadores de caverna descobriram isso, e 3 câmaras diferentes foram identificadas sob o poço principal. As 2 primeiras câmaras eram principalmente colunas de água abertas. A terceira câmara tinha uma passagem estreita e desafiadora para navegar. Era intimidante para a maioria, mas uma vez atravessada, o mergulhador entrava em uma sala com cerca de 3 metros de altura e um pouco de ar preso no topo. Na parte mais distante da terceira câmara, foi visto um pequeno buraco, não grande o suficiente para passar. O que estava além desse buraco era tentador demais para ser ignorado. Muitos mergulhadores tentaram alargar o buraco, removendo cascalho e pedras para poder passar. Apenas 4 anos antes, em 1979, Don havia sido chamado para ajudar a recuperar os corpos de 2 homens em Jacob's Well. Kent Mopin e Mark Brasher entraram na 4ª câmara, mas não conseguiram sair. Houve um desmoronamento de cascalho no túnel estreito de conexão. Os mergulhadores tinham que se espremer por um túnel de apenas 60 centímetros de diâmetro. Após a passagem dos homens, uma avalanche de cascalho preencheu o tubo estreito. Eles provavelmente passaram seus últimos momentos tentando limpar as rochas e o cascalho, mas no fim ficaram sem tempo. A equipe de recuperação de corpos não conseguiu limpar o deslizamento para chegar aos corpos de Kent e Mark. O corpo de Mark foi arrastado pela correnteza em 1981. O corpo de Kent permaneceu na 4ª câmara por mais 20 anos. Don ficou devastado com a perda de mais vidas tentando acessar a evasiva 4ª câmara. Em janeiro de 1980, ele desceu com cimento e vergalhões para cobrir o pequeno buraco. Ele bloqueou a passagem, deixando barras no meio para permitir o fluxo contínuo da água. Isso deveria ser o fim da história da 4ª câmara, mas não foi tão simples. Poucos meses depois, mergulhadores removeram as barras e o cimento, deixando um bilhete em uma placa de plástico que dizia: "Você não pode nos impedir." Don havia feito o melhor que pôde para salvar as pessoas de si mesmas. Agora, ele só estava tentando instruir os mergulhadores a ficarem longe completamente. Infelizmente, os avisos de Don podem ter despertado o interesse de 2 de seus alunos atuais, Richard e Clark. Eles ouviram falar das missões de recuperação de corpos de Don
e até de sua própria experiência de quase morte na quarta câmara. Don estava tentando entrar na quarta câmara quando um deslizamento de cascalho o prendeu no estreito espaço de rastreamento. Seus braços ficaram presos, impossibilitando-o de puxar a linha de segurança ou bater no tanque para chamar a atenção de seus companheiros. Após vários minutos, ele quase se resignou à morte, sabendo que não podia se mover e que seu ar acabaria em mais 1 ou 2 minutos. Ele descreve um estranho sentimento de calma ao perceber que aquele seria o fim. Seu tanque estava vazio e ele até havia engolido um pouco de água. Foi nesse momento que teve um impulso instintivo de sobrevivência, agitando-se violentamente e chutando o suficiente para limpar o cascalho e conseguir se empurrar para trás. Ele saiu do túnel e viu seu parceiro de mergulho estendendo o regulador para que ele pudesse respirar. Don inalou desesperadamente, engolindo um pouco de ar. O medo intenso foi substituído por alívio por estar vivo, mas esse alívio foi breve. Ao começar a subir pelos túneis, a dor do ar expandindo-se em seu estômago tornou-se debilitante. O suprimento de ar de seu parceiro estava quase no fim, e eles tiveram que continuar subindo para sair da água. O ar é comprimido sob uma pressão de 58 psi, ou 4 atmosferas, a uma profundidade de 30 metros. À medida que subia, o ar em seu corpo expandia-se 4 vezes o volume que tinha no fundo. Quando Don chegou à superfície, parecia estar grávido de 9 meses. Ele gritava de dor porque seu estômago havia se rompido completamente. Don relembrou esses momentos desesperadores de sua vida para alertar os alunos sobre como até o mergulhador mais experiente pode ser surpreendido por mudanças mortais dentro de cavernas subaquáticas. Apesar do aviso, Richard e Clark acharam que seria uma grande aventura explorar essa caverna proibida. O problema com essa viagem era que esses mergulhadores experientes não estavam apenas mergulhando. Eles estavam mergulhando em cavernas, o que são atividades diferentes com regras e riscos adicionais. A confiança e a capacidade de resolver problemas que vêm com a experiência em mergulho podem não ajudar em nada em uma situação de caverna. Eles não sabiam que precisavam trazer uma linha de segurança para marcar claramente o caminho. Também não eram experientes em frog kicking, uma técnica usada para evitar levantar sedimentos das paredes e do fundo da caverna. A diferença mais importante é que simplesmente subir não os levaria para a segurança. Mergulhadores desorientados em águas abertas podem seguir as bolhas até a superfície. Mergulhadores de caverna não podem. Era a noite de quarta-feira, antes do dia de ação de graças, quando Richard e Clark entraram em Jacob's Well às 20h30. Eles atravessaram o poço principal e as primeiras câmaras sem problemas. Ao se aproximarem da terceira câmara, ficou claro que essa era a parte perigosa. Uma vez que seus corpos estavam espremidos pelo estreito junção, o risco era de outro nível. Não haveria uma rápida subida para a superfície se houvesse algum problema com o equipamento. Eles estavam presos em um ambiente apertado que exigiria uma saída lenta e metódica. Os 2 homens estavam ansiosos, mas empolgados com a próxima parte da exploração. Eles chegaram ao pequeno buraco que leva à quarta câmara. Richard e Clark se aproximaram do buraco e começaram a remover seus tanques. Eles precisariam empurrar os tanques separadamente enquanto espremeriam seus corpos pela pequena passagem. Richard passou pelo túnel enquanto Clark observava. Clark esperou alguns momentos para permitir que Richard passasse. Depois começou a remover seu próprio tanque. Ele se aproximou da abertura quando o rosto de seu amigo apareceu com uma expressão de desespero. Richard saiu do buraco com uma força selvagem, arranhando seu corpo nas rochas. De repente, Clark percebeu o que estava errado. Richard estava sem tanque de ar.
Ele estava sufocando. Clark pegou seu próprio regulador e o enfiou na boca de Richard para que ele pudesse respirar. Após alguns momentos, começaram a compartilhar o regulador, passando-o de um para o outro enquanto faziam o caminho de volta para fora da caverna. Isso exigia uma quantidade incrível de paciência, calma e confiança. Atravessar o caminho entre as câmaras 2 e 3 exigiria a mais delicada coordenação em uma luta desesperada por ar. Cada homem respirava do regulador, segurava a respiração e passava o bocal para o outro. Eles teriam que fazer isso enquanto se moviam pela passagem apertada e descobriam para onde ir, sem mexer demais no sedimento. Foi um desafio incrível, e eles estavam conseguindo. Richard e Clark entraram na primeira câmara com algum alívio por estarem perto da saída. Estava escuro lá fora, então não havia raio de sol para guiar o caminho até a superfície do poço principal. Mapas e descrições de túneis podem ser enganosos. Esses túneis não são caminhos retos e suaves pelas cavernas. São irregulares e de difícil navegação, e é fácil perder a orientação. Eles se moviam lentamente por causa do tanque de ar compartilhado, mas avançavam em direção à saída. Quando estavam próximos, um som oco os parou. O tanque à frente fez um som que indicava que estava basicamente vazio e, de alguma forma, eles tinham batido no teto. Tentaram se mover para a esquerda e para a direita, mas sentiam o teto e as paredes ao redor. Essa realização devastadora provocou um pânico indescritível. Os homens estavam presos e tinham acabado de tomar sua última respiração de ar. Clark tinha acabado de tomar um longo fôlego e sabia que o tanque estava vazio. Richard estava de olhos arregalados, já prendendo a respiração e tateando o teto, tentando encontrar uma abertura. Eles estavam em apuros. Clark percebeu instantaneamente que estavam em uma chaminé falsa na primeira câmara. Uma chaminé falsa é um túnel dentro de uma caverna que parece levar à superfície, mas na verdade é um beco sem saída. Desesperado, ele se empurrou para fora do túnel e voltou 6 metros para a primeira câmara. Faltavam quase 8 metros para o topo desta câmara, e então mais 8 metros até a superfície do poço principal. Clark perfurou a superfície da água e respirou desesperadamente após nadar cerca de 23 metros, segurando a respiração. Ele se sentiu aliviado por estar vivo. Foi um milagre, mas essa alegria rapidamente deu lugar a um terror completo por seu amigo Richard. Ele ainda estava na água e o tempo tinha acabado. Clark sabia que Richard estava morto. Ele esperou alguns momentos para ver se Richard apareceria. Então, chamou a polícia para pedir ajuda. Don recebeu o chamado de resgate de mergulhador e chegou a Jacob's Well em 1 hora. Quando chegou, ficou chocado ao descobrir que eram 2 de seus alunos envolvidos no incidente. Eles eram mergulhadores experientes, mas o mergulho em cavernas era outra coisa completamente diferente. As câmaras inferiores estavam cheias de sedimentos, então eles esperaram até a manhã seguinte para recuperar o corpo de Richard. Clark descreveu exatamente onde ele poderia ser encontrado, e, infelizmente, Don ajudou a recuperar o corpo de Richard no dia seguinte. Apesar de seus avisos contínuos e até mesmo da criação de uma barreira física para a 4ª câmara, mais uma vida foi perdida em Jacob's Well. Apenas 1 ano depois, Wayne Russell morreria na 4ª câmara enquanto mergulhava com amigos. Don estava lá para recuperar seu corpo também. Eventualmente, o objetivo de Don de restringir o acesso às câmaras foi realizado. O Departamento de Parques do Condado de Hayes autorizou um único grupo a explorar Jacob's Well além da profundidade de 12 metros. O projeto de exploração de Jacob's Well realizou extensas explorações dos milhares de metros de passagens neste sistema de cavernas. Uma nova grade foi colocada a 12 metros de profundidade.
e todo o mergulho recreativo autônomo foi proibido. Estima-se que pelo menos 8, e possivelmente até 12 pessoas, tenham perdido suas vidas mergulhando em Jacob's Well.